Bom dia, Coruja JF, transmitindo pelo YouTube e pelo Facebook ao mesmo tempo, esperando estabilizar aqui o sinal. Algumas pessoas já estão online. Há um pouquinho de oscilação na internet, mas estamos ao vivo. Novamente sem edições. Estamos sem edições, sem qualquer monetização, sem financiamento. Estamos naquele debate público, né? No YouTube, no Facebook, o que eu tenho feito há alguns anos já. Coruja JF, 10h23 da manhã, hoje é dia 24 de outubro de 2021. O tema que nós estamos colocando aqui, eu já vim anunciando durante a semana, no Facebook principalmente, que são, na verdade, temas que são conjugados: educação, ensino, cultura e culturas, sistema versus sistema, divisionismo. O comentário inicial, introdutório, é: os equívocos começam pelos sociólogos e historiadores revisionistas que tentam apagar a história com interpretações e, pior, achando que podem ensinar cultura. Cultura é o que o povo faz, pratica, trabalha e transmite sem necessariamente a presença dos acadêmicos. Para qualquer estudante universitário, seja ele da área de humanas, ou da área de exatas, ou da área biológica, quando nós estamos assim no início da carreira estudantil, universitária principalmente, a gente tem uma certa dificuldade de entender por que os professores, os mais gabaritados, os mais experientes, os mais idosos, os que contam com mais tempo de vida, de labuta, de experiência, de efetividade, de eficácia naquilo que promoveram, não só de ensino, de conhecimento, mas dos trabalhos que eles produziram de conhecimento, produziram de pesquisa e de aplicação, porque é muito interessante essa introdução para o que eu venho propor aqui hoje, que as pessoas entendam. Porque uma coisa é a pessoa ser bacharel, a outra a pessoa ser o aplicador da ciência, pesquisador, estudioso, e o oficial, ou seja, aquele que pratica, aquele que vai trabalhar com um determinado ofício. Por exemplo, tem um estudante de direito, se forma, é bacharel, vai ser estagiário, vai ser advogado, vai ser promotor, vai ser juiz, vai operar como o direito. Tudo bem, ele tem vários. Agora tem aquele que vai ficar dentro. Temos que chegar nisso. Vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para todo mundo, não vai criar problema, vai criar soluções. Você pode falar isso na área da lógica, na área das exatas, não interessa a área. Então, este professor que ele conseguiu demonstrar por A mais B, mesmo numa acentuação gráfica, mesmo numa pontuação, ele conseguiu mudar a cabeça de alguém que esteja exercendo um papel fundamental na Academia Brasileira de Letras, falou assim: olha, essa vírgula, esse acento
temos que fazer uma reunião mundial da língua portuguesa e vamos mudar. Tudo bem. Por quê? Aí ele consegue. Foi efetivo, foi eficaz. Então você pode falar isso para biologia, para matemática, para ciências de engenharia, arquitetura, o que for. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você está estudando e uma pessoa diz assim, aquela pessoa ele tem cultura geral. Não é que a pessoa tem cultura geral e nem que ela seja multiculturalista. Foi um termo muito empregado na década de 90 no que ocorreu em Nova York. Principalmente Nova York, Paris, Londres, multiculturalista. Berlim, depois da queda do Muro de Berlim, você tem a expressão multiculturalismo. Houve agregamos muitas culturas em determinados locais. No Brasil isso foi muito antes, porque nós temos uma miscigenação muito forte, então nós temos na culinária até essa miscigenação cultural também. Não só miscigenação dos tipos, né? Portugueses, índios e negros, e de todas as outras outros países imigrantes que vieram para cá. O Brasil já tem uma miscigenação cultural de longa data, não só genética, mas também cultural. Quando um professor chega para um aluno de direito no segundo período, no terceiro, quarto período e fala: você não tem cultura geral, você tem conhecimento de diversas culturas. Porque a pessoa, para ter cultura geral, ela teria que ter vivido todas as culturas e assimilado todas as culturas. Teria que estar praticando todas as culturas. Você não tem uma cultura geral. Não existe cultura geral. Existe conhecimento sobre culturas. Ou lendo, ou vivendo, ou viajando. Lendo, viajando, vivendo. Vivendo, lendo, viajando, praticando. Mas você teria que viver 200 anos. Vivendo 10 anos em cada cultura em cada país. Dificilmente isso vai acontecer, mesmo naqueles países europeus que já se consolidaram e que já fundiram culturas do norte, do sul, do leste e do oeste. Lá também vai ter dificuldade. Em Portugal, que é pequeno, um pequeno espaço geográfico, vai ser muito difícil também. Então, quando você fala que você tem cultura geral, é um complicado, porque você tem conhecimento de diversas culturas, porque você é um leitor assíduo, ou porque você é um viajante assíduo, um estudioso assíduo. Você viajou o mundo inteiro, conseguiu falar culturas e até praticar algumas delas. Isso é praticamente impossível, porque cada indivíduo tem a cultura familiar também. Tem uma pessoa muito querida na minha vida, que é a dona Luzia. A dona Luzia dizia o seguinte, sempre disse, sempre vai dizer. Ela deve estar indo para 94 anos esse ano, 94. Dia 20 de dezembro faz 94 anos. Ela dizia o seguinte: cada um tem um sistema. Cada família tem um sistema. Isso é de uma profundidade absurda. Você dizer que cada família tem um sistema, cada um tem seu sistema. Coloca duas mulheres numa cozinha que você vai entender o que está sendo falado aqui. Se você colocar 3 mulheres na cozinha, você vai ter 3 sistemas. E elas só se entendem depois que uma vê que a outra tem realmente o manejo. Mas uma vai dizer: eu não faço assim, eu faço assim. Quem é cozinheiro como eu sabe disso. Por isso que eu não gosto de gente na cozinha quando eu estou cozinhando. Eu gosto de gente na cozinha quando vai preparar. Vai preparar a cozinha para mim. Você quer lavar antes para mim? Tudo bem. Você quer lavar depois para mim? Mas nesse intervalo deixa eu ficar sozinho. Porque cada um vai dizer como é que faria. E aí ninguém vai provar a sua receita. Vai provar a receita de quem falou como que eu faço. Como eu faria. Então, cultura, choque cultural,
xenofobia. Tudo isso é natural no ser humano porque ele se acostumou com aquilo. É a famosa teimosia cultural. Eu não quero aquele sistema. Eu não quero ser um marceneiro que põe prego. Eu quero ser um marceneiro que encaixa. Isso é cultura. Cultura de trabalho. Você vai discutir com um camarada que faz cristal de Murano? Em Murano? Vai. Então eu vou repetir aqui a descrição novamente. Os equívocos começam pelos sociólogos, historiadores, revisionistas que tentam apagar a história. Intervalo. Pausa. Como que eles querem apagar a história? Eles interpretam aquela questão como sendo maléfica para um determinado grupo e querem que aquilo seja apagado. Um esquecimento. Como se aquilo fosse tão forte que fosse prejudicar. Não. Aquilo é exemplo que tem que ficar lá, permanecido. Não podemos apagar a história de Hitler nem de Mussolini, por exemplo. Nem de Hirohito. Não podemos apagar a história. Os Estados Unidos foi invadido por Pearl Harbor. Os Estados Unidos jogou 2 bombas atômicas no Japão. Nós não podemos apagar a história. Nós temos que dizer o seguinte, a história nos mostrou isso para que nós sejamos aprendizes. Mas o pior não é o revisionismo isoladamente. O pior não é isso. É achando que poderiam ensinar a cultura para alguém. Ninguém ensina cultura. Ninguém aprende cultura. Você fica sabendo que há uma cultura. Se você não vivencia a cultura, se você não ganha o seu pão pelaquela cultura, se você não ouve aquela música, não come aquela comida, se você não tem aquele hábito de acordar 4 horas da manhã, se você não é um camarada do 9 to 5 em Nova York, você não sabe o que é ser um nova-iorquino. Você não sabe o que é ser um norte-americano. Se você em Houston, se você em Fort Worth, se você em Dallas, em Austin, se você não viveu a cultura texana, você não sabe. Você não tem a menor ideia. Você não tem a menor ideia que é possível cidadãos, ao verem 2 bandidos saindo do banco, assaltando o banco, que eles vão atirar nos bandidos antes da polícia chegar, porque está todo mundo armado. Não deixam assaltar. Quer dizer, assaltaram, mas o dinheiro está aqui, levaram para o banco. Na Flórida e Miami, não vão entender se não viverem lá. A mesma coisa em St. Louis, na Virgínia, em Los Angeles, São Francisco, em Oakland, em Santa Mônica, San Diego, em Boston, que é diferente. Então, quer dizer, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, são culturas diferentes. Gaúchos, que não é só os amazonenses, os paraenses, os goianos, os mineiros. Cada local de Minas Gerais tem uma cultura. Minas Gerais são 5 Minas Gerais. Tem a do norte, tem a do sul, tem a do leste, do oeste, e tem Minas Gerais lá no meio, que é onde começou tudo em Sabará. Ou seja, nós temos não vou contar histórias, estou exemplificando por que aqueles locais tiveram aquelas culturas. Quem é que foi predominante no folk, que é o povo, né? Pegar a palavra folclore, você pegar a palavra para todos, for all, forró, tudo isto vai colocando na tua cabeça o seguinte, então quanto mais eu viajar, menos preconceito eu vou ter, claro, mas você vai assimilar um pouco, vai compreender um pouco por que aquele povo vive daquele jeito e é feliz daquele jeito,
mundo vai ser infeliz se impuserem uma cultura global para eles. E é o que estão tentando fazer desde 1990, com muita veemência, muita veemência. Eu costumo dizer que a década de 70 e 80 foram as últimas décadas que o povo pode dizer assim, que ele estava chegando no auge da sua liberdade. Estava chegando no auge da sua liberdade, década de 70, 80 para 90. De 90 para 2020, nós estamos experimentando uma coisa que é acabando. É a respeito é muito ligado à cultura, mas é muito ligado também à não aceitação da cultura diferente a que planejaram para nós. Então, essa segunda parte, nós vamos falar de educação e disciplinas mais difíceis de serem compreendidas não são a física e a química, porque elas estão e a dona de casa não precisa fazer matemática para saber fazer uma comida. Fisicamente e quimicamente ela sabe como fazer. Ela é uma química e uma física de cozinha, formada, culta. Sentir o cheiro de podre. As mulheres sentem o cheiro de podre facilmente, porque elas ficavam nas cavernas cuidando das crianças. E os homens sabem caçar. Sabem caçar para trazer para casa o alimento. Mas na hora laboratório para saber se o filho pode comer. Veja onde que nós vamos chegar. Educação e ensino. A educação que é familiar, ela passa a cultura. A educação que é profissional, o valor, seja ela sonoramente como o austríaco produz, ou como o africano brasileiro produz com ritmo, porque tem sentido, não é ruído, tem sentido musical, que é o princípio do que é música. Então veja bem, você passa a cultura para o outro com a educação. O ensino, você vai debulhar, você vai mostrar, vai ensinar como é feita a coisa, de uma maneira mais detalhada, uma maneira mais científica, uma maneira mais de dar uma universalidade. As coisas mais difíceis que existem para voltar e não perder o fio da meada, as coisas mais difíceis que existem é você estudar lógica. Filosofia com lógica. Lógica na filosofia, isso é a matéria mais difícil que existe. As pessoas exercício de lógica e matemática a pessoa resolver. Se a pessoa não conseguir resolver, você nem discute com ela, porque você vai estar perdendo seu tempo. É por aí. Eu que estou no magistério há 3 décadas, desde 1992, vou fazer 30 anos de magistério, em diversas disciplinas, não foram poucas, porque eu sempre tive curiosidade de estudar, sempre tive curiosidade de estudar muito aquilo que eu vou ministrar. É isso que eu aprendi e que eu tenho que passar. Porque esses vídeos aqui, todos esses vídeos vão estar disponíveis daqui a um tempo. Muitas pessoas vão poder estudar a partir do que eu falei. Mas a questão do empirismo, a questão da vivência,
Isso é cultura. Então, quando você força a barra de colocar uma cultura, é que você está querendo quebrar o sistema que já existe, que é o natural, que é o do ser humano. Como é que eu vou chegar para um mongol e dizer o seguinte, ó, a partir de hoje você vai todo dia comer acarajé e vai sambar? Assim, mas você tem que me explicar o que é acarajé, o que é samba, porque eu não entendi nada do que você falou. Aí ele vai ter que ir lá no Google, né? No search, fazer uma pesquisa. Ah, isso aqui é acarajé? Não sei nem fazer isso aqui. A gente nem tem esses elementos aqui para cozinhar isso aqui. E samba é isso? Nós não temos nós não temos professor desse tipo de ritmo. Então, assim, por aí você começa a entender que nós somos ignorantes na maior parte do que ocorre em cada região de cada país, de cada continente. Você não consegue impor o multiculturalismo, ele para aí. Mas assim, ó, hoje a língua universal do mundo é o inglês. Se você não falar inglês, você está fora. Não fale chinês, não fale coreano, não fale japonês aqui, que ninguém vai te atender. Não é assim. Ó, nós só podemos comer esse tipo de alimento. Não faça comida com banha de porco. Aí depois você descobre que faz. A margarina não presta. Descobrem que a barata não come margarina, mas a barata a sua tecnologia, a sua adaptação. Adaptação. O ser humano é altamente adaptável, mas ele quer assimilar aquele ambiente, aquela cultura. Agora, quando o ser humano é colocado num lugar que ele é estrangeiro, que a xenofobia ela já foi extinta absolutamente, e querem que a cultura dele seja assimilada e que não é aceita, não por xenofobia, mas é porque está em conflito com aquela cultura local. Isso é um absurdo. Isso gera guerras. E aí você começa a dizer o seguinte, quem não aceita assimilar a cultura do outro, tá? Ninguém é obrigado a aceitar nada de ninguém. Esse é o princípio da liberdade. Você não é obrigado a aceitar. A exceção. Tem que estar na exceção. Por exemplo, omissão de socorro. Você deve ajudar alguém que estiver em perigo. Isso é crime. Você se omitir a ajudar alguém. Por quê? Porque isso é um espírito de fraternidade. Isso está dentro das três cores. Da liberdade, igualdade, tem a fraternidade entre os povos. Então, a omissão de socorro, você deve ir lá ajudar. Você deve exercer a legítima defesa de outrem. Se você não quiser exercer a legítima defesa da sua vida, também, você não é obrigado. Mas você vai forte e outro que está exacerbadamente fraco.
até doente. Então, quer dizer, você tem vários exemplos que você pode dar. Agora, ninguém é obrigado a assimilar a cultura de uma visita. Chega uma visita na tua casa e fala assim, ó, hoje a comida aqui vai ser essa. Isso. Não, vocês vão comer isso aqui agora, daqui para frente. Vocês são obrigados a assimilar a minha cultura. Eu não sou obrigado a assimilar a sua cultura, não. Mas você é obrigado a assimilar a minha cultura, porque a minha cultura ela tem que ser imposta. A sua não, a sua tem que desaparecer. Isso não existe. E todo povo que fizer isso, aliás, são três coisas. Todo que destrói o meio ambiente dele, seja ele qual for, cultural, político, religioso, ambiente natural, o meio ambiente natural, o meio ambiente político, cultural, religioso, todos, essas três coisas, ele é o primeiro a desaparecer. A civilização desaparece quando acaba com o meio ambiente. A civilização desaparece quando acaba com a religião. A civilização desaparece quando ela impõe uma regra obtusa. Nós não temos ciência completa, a gente fica palpando a ciência e descobrindo, ó, isso aqui é realmente uma coisa que funciona sempre. Isso aqui, ó, funciona de vez em quando. Isso aqui funciona para determinados grupos, étnicos, genéticos. Existe tudo isso. Então a cultura, ela não deve ser imposta. Então aí fica o seguinte, fica um sistema querendo quebrar o outro sistema. O único sistema que existe é o cultural de cada grupo, familiar de cada grupo de sociedade. Então você chega à conclusão que a sociedade e o Estado não existe. Por exemplo, assim, a sociedade brasileira, não existe a sociedade brasileira e o Estado brasileiro. O que existe, por exemplo, é a sociedade carioca, a sociedade suburbana carioca, a sociedade do Leblon e a sociedade de Bangu e de Nilópolis. Existe a sociedade do Morro da Mangueira. Existe a sociedade de Botafogo. Existe a sociedade da Rua São Clemente, Humaitá. Existe a sociedade da Barra da Tijuca. Existe a sociedade de Paraty e de Angra. Do continente uma, das ilhas nós temos outras sociedades. O Estado, ele também não existe. Ele só serve para organizar. Então o Estado existe menos que a sociedade. A sociedade brasileira ainda existe um pouquinho porque fala o mesmo idioma. Tem similaridade. Isso aqui é uma cultura que une o brasileiro, a língua. Opa! Tem as interseções, quer dizer que nada é absoluto no que eu estou falando. Bem relativo. É claro que é relativo. O brasileiro lá do sul sabe o que é samba. Mas o nordestino tem outro tipo de música também, tem o frevo. Então, quer dizer, você começa a aceitar a cultura do outro e fala assim, não, isso aqui é coisa brasileira. Aí você já falou uma coisa que une, dizer que aquilo está no território brasileiro. Apesar de Recife não estar situado nos Pampas. O gaúcho sabe o que é frevo. E se você tocar uma música do Vaca Velha lá no Recife, eles não vão entender nada do que está falado, porque tem um dialeto local que o Vaca Velha usa. Vaca Velha com sanfona, sanfoneiro, que eles chamam de gaita, o gaiteiro. Então, assim, nós temos uma quantidade uma diversidade que não tem um que seja mais qualificado que o outro e que uma cultura tem que ser imposta hoje. Então, essa quebra do sistema quebra o sistema, quebra o meio ambiente. Lá os sírios hoje ali, os iranianos, persas, mesmo os sumérios, os iraquianos, os babilônicos, todos eles estão nas mesmas regiões ali, estão falando tudo mais ou menos na mesma região, mesmo os macedônios, mesmo os gregos. Quem que permaneceu
Esse povo todo aí foi sírio, grego e romano, italiano. Ou seja, muitas civilizações acabaram porque acabaram com o seu meio ambiente, acabaram com o seu ambiente cultural, acabaram com o seu ambiente político, acabaram com o seu ambiente religioso. Então, o sistema, quando tentam quebrar o sistema, tentam quebrar esse sistema, são os culturais religiosos. São os culturais e os religiosos, os profissionais. Porque dá o ganha-pão, que dá a identidade. Quando você quebra a identidade, quando você quebra a religião, quando você quebra a cultura do lugar, quando você quebra o ambiente da pessoa político, do que ela está acostumada a fazer, você quebra o sistema. Então é o sistema versus sistema que está aí no tema. E aí você fala assim, tudo isso foi planejado? É porque a coisa está acontecendo. Ela não é simplesmente... Nós não estamos simplesmente fornecendo dados que não são da realidade. Agora entramos no final. Vamos ver o que ocorre. Para que isso ocorra, interessadas em ter o controle e o domínio, tudo é uma questão de domínio, de controle, cultural, educacional, de ensino, impondo um tipo de sistema. Tudo isso é tentado há séculos, há um milênio. Tudo isso é tentado por quê? Com qual objetivo? Aí são outras perguntas para outros dias. Nós vamos fazer outros vídeos a respeito do porquê e para quê. Qual a causa, qual o efeito, qual a intenção. Nós vamos falar então, para encerrar aqui, que é o nosso tema de hoje, com a palavrinha divisionismo. Divisionismo. Eu não vou entrar muito no tema divisionismo, estou deixando para o final e para encerrar. Nós já estamos acabando o nosso tempo. O divisionismo é você julgar tanta polêmica dentro desses temas todos que eu falei, culturais, religiosos, de meio ambiente, de local onde se vive, de modo de fazer, modo de se identificar na natureza em relação a Deus, em relação ao outro ser humano, modo de viver, modo de trabalhar, modo de cozinhar, modo de se vestir, de se portar, modo libertário ou modo tirânico. Tudo isto, você pega as pessoas que são das mesmas famílias, das mesmas sociedades, dos mesmos bairros, e você cria o divisionismo. Dentro da própria família você cria o divisionismo. Vou dar um exemplo, para voltar ao divisionismo, vou dar um exemplo. Quando você chega e fala assim, aquele camarada ali é negro, ele é preto, tem a pele negra, tem a pele preta, mas ele é racista contra a própria raça dele. Quando você fala que ele protege uma pessoa de pele branca que está falando uma coisa boa, isso é um absurdo total. Esse aí é antidivisionista, ele é contra o divisionismo, ele é de integrar, e o outro é de rachar, de criar polêmica, de criar cisânia. Aquele que cria cisânia, ele quer que aquele negro seja vítima. Mas eu não sou vítima. A gente só é vítima da própria ignorância, ou da lavagem cerebral, ou da imposição. Mas as pessoas se sentem confortáveis quando elas têm o medo e o pânico para serem controladas. Ah, você não vai trabalhar mais. Ah, mas aqui está a sua ração, me vende sua liberdade. Toma aqui a chave da sua cela e o pão. Aí você escolhe o pão e não escolhe a chave da cela para destrancá-lo. Impressionante, isso acontece. Então, o divisionismo é o seguinte, você joga seu filho contra você, joga o seu pai contra você, joga o seu irmão contra você, joga o seu vizinho, é amigo de infância,
amigo de 12, 14, 18 anos de estudo, você estudou desde o pré-primário, por coincidência nas mesmas escolas, primário, ginásio científico, ou você pode falar ensino médio, colegial, o ensino médio, ensino fundamental 1, ensino criados com as mesmas pessoas, com pais médicos, com pessoas que são ligadas à natureza, que são ligadas à medicina, ao direito, que são ligadas a que há de melhor. Pessoas que são ligadas pela culinária, uma família a outra. Aí o que acontece? Há o divisionismo de colegas, há um divisionismo imposto ideologicamente, fala assim, não, você não pode mais conversar com aquela pessoa porque ela pensa diferente de você. Então esse divisionismo, ele já é efeito. Ele já não é um planejamento, ou é sem querer, ou estamos começando a fazer. Ele já é um efeito. Ele já é vivido, ele é uma realidade. O divisionismo existe dentro da sua casa, dentro da sua família, entre mãe e filha, entre pai e filho, entre avó e neta que foi criada como filha porque a mãe e o pai já foram embora. Criada pela tia, a avó faleceu. Nós vivemos uma sociedade divisionista, porque quando você ataca os seus valores culturais, religiosos e de meio ambiente, e eu digo meio ambiente natural e o meio ambiente urbano, quando você ataca, você faz o território entrar em desinteligência, e aí você não tem mais o território inteligente, que era para ser. Não existe mais o território inteligente. O território inteligente desaparece. Esse tema território inteligente, nós vai ter uma live só sobre isso. Porque é a segunda live que eu faço falando isso ao final. Mas o divisionismo, ele impede que haja um território inteligente. E não tem nada de anarquia, ou de anarcocapitalismo, de Estado mínimo, Estado necessário, Estado obeso, não tem nada disso. O que nós estamos falando aqui é apenas das questões culturais. Se você não quer assimilar a cultura do outro, respeite a cultura do outro. Agora, quer acabar com preconceito? Viaje. Se você viajar 500 quilômetros, você já vai entender que você vive em outro planeta. Peraí, não é assim que eu faço. Árvore de pão. O pão é cultura. Essa é a única cultura que une o mundo. É o pão. Abraço do Coruja JF.